Olá, amigos do Frontcast. Eu sou Edgares Minhoto e nós vamos falar agora, né, aqui com vocês, sobre o ataque que os Houthis, a partir do Iêmen, fizeram contra Israel neste domingo, tá? Então, os Houthis dispararam um míssil, né, contra Israel neste domingo. Esse míssil, ele caiu em Modin, entre Tel Aviv e Jerusalém, bem ali no centro de Israel, mas não atingiu nem Jerusalém e nem atingiu Tel Aviv. Então ele caiu numa cidade pequena e caiu num território rural. Ele não provocou danos muitos severos, né? Não causou nenhuma morte e também não causou nenhuma grande perda no sentido de perda material, mas causou uma perda simbólica para o Estado israelense. E, e uma guerra prolongada, como a que Israel está, perdas simbólicas, muitas vezes, elas são muito mais efetivas até do que uma perda material. Tá? Às vezes, uma grande perda simbólica, ela afeta muito mais do que você perder um tanque ou você perder um avião de combate. Às vezes, é muito menor do que você perder, do que uma perda simbólica. Por quê? Porque esse míssil foi disparado do Iêmen a 2.000 quilômetros ali de distância e que ele atingiu, né? Lógico que ele não atingiu nenhuma grande cidade, mas ele atingiu o território israelense, bem o centro do território israelense, e ele não foi o chamado Iron Drone, né, o domo de ferro, não foi capaz de interceptar este míssil. E a gente sabe que os Houthis, eles têm uma tecnologia de mísseis muito interessante. Eu já falei sobre a tecnologia de mísseis do que o Emin tem em outro vídeo que está no nosso canal antigo, mas que nós vamos trazer para esse canal agora para vocês. Vou resgatar aquele vídeo, vamos colocar aqui para vocês verem. Logo quando os iemitas eles fecharam ali, não chegaram a fechar, né? Mas eles têm feito ataques ali na entrada do Mar Vermelho, que vai dar diretamente para que vai dar, né, diretamente ali no canal de Suez, aonde uma parte considerável do comércio mundial passa, e que desde então houve perdas bilionárias para diversas nações do Ocidente, para a própria rentabilidade ali do canal de Suez, porque tem diminuído muito, né, a passagem de navios ali com medo dos ataques dos Houthis, né? Os Houthis, que são um grupo que operam, né, no Iêmen, que teve uma guerra civil, né? O Iêmen tem uma história que vale a pena depois a gente gravar um vídeo sobre ele, mas era um país dividido em dois, né? Uma parte teve aliada ali à União Soviética, a outra não. Depois se uniu, aí teve guerra civil e, e os Houthis, que são de um grupo xiita, né, acabaram ali se sobrepondo aos outros grupos, numa guerra que inclusive também a Arábia Saudita esteve envolvida. A Arábia Saudita, que é um país que recebe, um dos países que mais recebe armas dos Estados Unidos, né, que mais tem contrato de armas e tem acesso a toda a tecnologia dos Estados Unidos, e ainda assim, com drones, os iemitas, alguns anos atrás, realizaram um ataque muito bem sucedido dentro da Arábia Saudita, como forma de contra-ataque à intervenção da Arábia Saudita na guerra civil iemita. E os Houthis conseguiram fazer esse ataque bem sucedido. E agora também eles mantêm ali o Mar Vermelho sob constante tensão. Então eles são um grupo militarmente muito bem sucedidos. Eles conseguem fazer ataques a Israel, como esse ataque do míssil que ocorreu agora no dia 15. Eles conseguem fazer ataques
bem-sucedidos dentro da Arábia Saudita e conseguem fazer, manter ali o território, as águas, né, do Mar Vermelho ali em constante tensão. Israel prometeu que vai haver retaliação, provavelmente Israel vai ali retaliar, disparar um outro míssil, um grupo de mísseis ou fazer um ataque aéreo, né? Israel tem condições para isso. Mas o que a gente percebe aí, então, é a possível já saturação, né, dos meios de defesa israelense, que têm sido empregados ali na faixa de Gaza e que também são empregados ao norte. Houve também ataques, cerca de 40 foguetes disparados pelo Hezbollah a partir do Líbano. Tudo leva a crer que Israel esteja se preparando para um conflito com o Hezbollah. Agora, a gente deve lembrar que o Hezbollah é diferente do Hamas, que estava num território, que é a faixa de Gaza, que é isolado. O Hezbollah não está num território isolado. O Hezbollah está no sul do Líbano e norte de Israel, num território onde eles têm acesso a armamentos vindo da Síria e do Irã, e é um grupo muito maior, muito mais poderoso, com muito mais armamento, muito melhor treinado e com muito mais acesso a armamentos modernos do que é o Hamas. Então, se a guerra ali na faixa de Gaza já está sendo um conflito difícil para Israel, uma guerra contra o Hezbollah teria uma intensidade muito maior. E ainda com a possibilidades de ataques vindo do sul, né, a partir dos Houthis. Isso, se nós não contarmos que Israel pode intensificar conflitos ali na Cisjordânia, né? Então você vê que a tensão está muito grande, muito crescente e que pode ter uma expansão deste conflito. E nós estamos deixando de fora aí a questão do Irã. Por quê? Eu não penso que o Irã entrará em uma guerra contra Israel, tá? Não, a menos que ele seja atacado primeiro. Para o Irã, é muito mais cômodo ver os seus prós, tá? Tipo os Houthis e o Hezbollah, fazer esta guerra. Agora, se Israel estender esta guerra, ou se Israel começar uma invasão do sul do Líbano para atacar o Hezbollah, o exército libanês em si é um exército bem fraco, mais fraco do que o próprio Hezbollah. Mas pode ser que os libaneses decidam combater junto com o Hezbollah contra Israel. E se Israel começar a bombardear cidades civis e, e cidades do Líbano, pode haver um desgaste muito maior do que já está havendo, né, dos israelenses com as inúmeras imagens mostrando, tá, o que tem ocorrido na faixa de Gaza. Que, toda a destruição e as mortes infindáveis que têm ocorrido na faixa de Gaza, mais de quase 50 mil civis já mortos, né? Toda a destruição das casas, dos prédios civis, o que inclusive é condenado, né, é condenado na guerra moderna, você destruir os prédios civis, destruir todas as casas, hospitais, etc. Isso tudo está acontecendo na faixa de Gaza, né? E com um olhar complacente da comunidade internacional. E mesmo assim, Israel está tendo perdas na faixa de Gaza, né, com um poder muito superior. Os Houthis abriram outro fronte, mas como eles estão muito distantes de Israel, ficam com esses ataques em mísseis que são muito mais simbólicos do que propriamente efetivos, exceto pela questão do uso do Mar Morto, do Mar Vermelho. Estou confundindo aqui os mares. Do Mar Vermelho, onde os Houthis realmente conseguem infligir grandes perdas econômicas. E agora há a possibilidade aí, com outros 40 foguetes disparados a partir do território do Hezbollah no norte, e as escaramuças correntes entre o Hezbollah e
e Israel que possa haver uma guerra ali no sul do Líbano, com a possibilidade desse conflito se estender por todo o Líbano. E você tem a Síria. A Síria não ataca Israel, né, porque não tem condições mais o exército sírio de fazer ataques contra Israel, apesar do exército sírio ser um dos exércitos que hoje tem os homens que mais participaram de combates, talvez, né, e tem os homens mais talhados para o combate, mas possivelmente, se houver uma guerra no sul do Líbano entre o Hezbollah e Israel, os sírios darão assistência ao Hezbollah. Até porque Israel faz ataques constantes à Síria. É muito difícil ficar aí uns 15 dias sem você ler que Israel bombardeou ou atacou alguma região da Síria. Principalmente os aeroportos sírios são constantemente bombardeados por Israel o tempo todo. E é lógico que agora você tem um fiel da balança fornecendo aonde esses grupos todos podem conseguir armas, drones, etc., melhores, que é o Irã, que está crescendo ali como a maior potência militar da região, que fabrica os próprios equipamentos militares. Por que eu chamo atenção para isso? Eu acho muito complicado a gente. Arábia Saudita, por exemplo, é uma potência militar? É. Mas Israel depende totalmente do fornecimento dos seus armamentos do Ocidente. Eu vejo que um país, a gente pode considerar ele realmente como uma potência militar quando ele é capaz de fabricar os próprios armamentos, como é o caso que o Irã está se movendo. Não que se fabrique todos os armamentos, que isso é impossível, a menos para grandes nações como a Rússia, a China e os Estados Unidos. Mas quando você tem a possibilidade já de fabricar uma parte considerável dos armamentos que as suas forças armadas usam, como é o caso do Irã, eu considero que eles podem já ser considerados uma potência militar relevante. Países que dependem do fluxo de equipamentos militares de outros países, por mais que tenha um exército grande, esse exército pode ser alquebrado com muito mais facilidade, que é o que aconteceu inclusive com o Iraque, que dependia do fornecimento de material bélico do Ocidente. Esse material bélico parou de ser fornecido, você para de fornecer e uma guerra de desgaste, como foi feita lá na Operação Tempestade do Deserto, com o tempo aquele material bélico todo acaba sendo inutilizado e no país você não tem tecnologia para poder fabricar novos. Bom, mas é isso. Não me alongando muito nas análises aqui militares, Israel sofreu um ataque que teve resultados muito mais simbólicos do que materialmente efetivos. Qual foi o resultado desse ataque simbólico? O Iron Dome, né, o chamado drone de ferro, tudo indica, não está conseguindo abater os mísseis como ele está planejado. Tudo indica que o Iron Dome aí já sofreu um certo desgaste, assim como as próprias forças armadas israelenses. E isso é natural, que conforme um conflito se estenda por muito tempo, né, as forças armadas envolvidas nesse conflito passe a sofrer um certo desgaste. Agora vamos ficar aí na. Agora nos resta esperar, né, qual serão os próximos passos. Provavelmente durante essa semana veremos um ataque israelense sobre o Iêmen, né, ali contra os Houthis, e talvez nos próximos semanas uma intensificação do conflito no sul do Líbano, que pode levar a uma nova guerra, mas dessa vez com muito mais perdas e complicações para Israel, pois quando você compara o Hamas, que opera ali na faixa de Gaza, com o Hezbollah, que opera no sul do Líbano, o poder militar do Hezbollah é muitas vezes superior ao do Hamas. Bom, então é isso, olha, deixa o like. Se você não fez a inscrição, faça a inscrição aqui no canal. E acompanhe os nossos vídeos de análise geopolítica diariamente e os demais vídeos sobre história militar que nós estamos colocando aqui para vocês. Então, lembrando de novo, deixe
o like. É muito importante para nós aqui do canal.